Imagine que você era um adolescente que sofria bastante bullying, mas então durante um certo dia, você desbloqueia o sistema. A história de hoje começa com esses valentões lendo alguns webtoons. Então eles falam que as histórias são muito chatas, pois os perdedores sempre ficavam mais fortes. Mas claramente eles não se sentiam representados pelos protagonistas daquelas histórias. Até que um deles perguntou se o Prota estava vigiando direito. E aparentemente eles estavam fazendo algo ilegal, que era fumar dentro da escola. Então o Prota respondeu: Claro, tô de olho aqui, relaxa, parceiro. Eu tô de olho, relaxa. Mas na sua cabeça ele tava muito puto. Mas então do nada esse valentão deu uma chave de braço no Prota e começou a enforcá-lo. Enquanto isso pra eles era apenas uma brincadeira, para o Prota era muito sério, pois ele já estava muito cansado de sofrer bullying. Então ele entendeu que por mais que ele gritasse, não iria aparecer ninguém pra ajudá-lo, pois afinal de contas ele não estava em uma história, e sim na vida real. E também se perguntou onde as coisas deram errado, e se ele também precisava continuar vivendo daquele jeito. E também falou que os personagens de webtoons e novels sempre se tornavam mais fortes ao completar uma quest, como se fosse um jogo. E falou que era isso que ele queria pra ele. Então ele começou a gritar a janela de quest diversas vezes, esperando que alguma tela aparecesse na sua frente, e assim ele pudesse ficar mais forte. Mas logo em seguida, ele acabou desistindo, pois afinal de contas ele não estava em uma webtoon. Mas para surpresa do Prota, alguns segundos depois, uma tela flutuante apareceu na sua frente, onde informava que a janela de quest estava sendo ativada. Então depois de ver isso, o Prota ficou sem acreditar. E então o sistema perguntou se o Prota gostaria de iniciar a quest. Mas então em seguida, foi mostrado o Prota na escola. Então enquanto estava no meio da sala, ele falou mais uma vez janela de quest. E então o sistema apareceu na frente dele novamente, e perguntou de novo se ele gostaria de começar a quest. Então o Prota falou que não sabia se isso era um sonho ou realidade. E falou também que durante a aula toda, ele ficou repetindo abrir janela e fechar janela. E após repetir isso mais de 300 vezes, o Prota finalmente passou a acreditar que aquilo era real. E então o Prota decidiu que iria começar a quest. E após tentar clicar no botão de sim, ele acabou atravessando a tela do sistema e tocou na barriga dessa famosinha da sala. Eita porra do caralho! Logo em seguida, a garota falou que isso era assédio. E o Prota, meio sem jeito, falou que foi sem querer. Mas meu amigo, ela não quis saber e largou um tapão na cara do Prota. E falou em seguida pra ele ir até a cantina, pois ela queria comer um lanche. Mas como esse Prota não é tão gado assim, ele falou pra ela mesma ir. E então ela falou que caso ele não fosse, ela iria dizer pra todo mundo que ele era um assediador. E assim ele acabou sendo obrigado a ir. E então pediu dinheiro pra comprar o lanche a ela. E após ouvir isso, ela ficou muito brava e chamou o Prota de filho de salada de frutas. E falou também que caso ele comprasse com o dinheiro dele, eles ficariam kits. E então durante o caminho até a lanchonete, aquele valentão do começo apareceu novamente. E sem mais nem menos arremessou o Prota no chão. E então com tom de ironia, ele falou para o Prota que ele estava apenas brincando e que ele nunca faria bullying com ninguém. E o Prota ficou muito bravo e disse que quando tivesse a chance, iria expor ele para toda a escola. Mas por fim, ele acabou tendo que pedir desculpas pro valentão. E já no final do dia ele voltou para casa. E estava tão estressado que acabou gritando com a sua mãe, pois aparentemente ele não queria mais estudar naquela escola e que preferia 1000 vezes começar um canal no YouTube. E após ouvir essa história de YouTube, a irmã dele começou a tirar sarro da cara dele e falou que o seu irmãozinho achava que fazia parte do How to Fight. Mas então ele bateu a porta do quarto. E enquanto estava deitado na cama, o Prota começou a perguntar por que sua vida era tão miserável. Mas então em seguida ele falou janela de quest e ativou a tela do sistema. Então ele finalmente apertou no botão de sim. E depois disso o sistema informou que uma quest tutorial estava sendo criada. E a missão do tutorial era simplesmente ele se desculpar com a mãe dele, que tinha como recompensa um cartão de ouro. E o Prota ficou tão surpreso que levantou da cama, pois a missão aparentemente era muito fácil. E mesmo ele sem saber exatamente se era bom ou ruim, ele decidiu tentar, pois caso tudo desse errado, ele poderia vender esse cartão de ouro. E depois disso ele ativou uma aba de mais informações, onde dizia que a ordem dos cartões que ele podia receber como recompensa eram bronze, prata e ouro. E depois disso ele foi até sua mãe na cozinha e pediu desculpas por ter gritado com ela mais cedo. E a sua irmã achou tudo isso muito estranho, pois essa era a primeira vez que o Prota pedia desculpas para sua mãe. Mas então depois disso ele ficou muito feliz, pois o sistema informou que ele havia completado a quest tutorial. Informou também que ele tinha ganhado um cartão de ouro como prêmio. E depois do Prota voltar pro quarto, ele começou a se perguntar como iria receber esse cartão. E então perguntou em voz alta se ele precisava falar algo como revelar cartão. E aparentemente o sistema ouviu ele e apareceu a tela informando que o cartão seria revelado. E então o Prota ficou bastante surpreso, pois diversas luzes começaram a tomar conta do seu quarto e o cartão de ouro apareceu na sua frente. E nele informava que ele era consumível e que tinha como recompensa crescer 3 centímetros e que após o uso o cartão iria desaparecer. E com isso o sistema perguntou se o Prota gostaria de usar agora. E após ele informar que sim, o sistema ativou o cartão. E depois disso o Prota foi correndo até sua irmã, dizendo que ele havia crescido 3 centímetros a mais. E a irmã dele ficou muito brava e disse pra sua mãe que elas deveriam colocá-lo em um hospício. E depois disso ele tentou explicar e falou que ele estava com 1,68 m ontem, mas quando se mediu hoje ele já estava com 1,71 m. E disse também que foi ótimo ter se desculpado com a sua mãe. E depois disso todos sentaram pra jantar. E o Prota disse pra si mesmo que na escola ele sempre estava se desculpando e que essa era a primeira vez que ele pedia desculpas pra sua mãe. E já no dia seguinte ele foi pra escola muito feliz, pois afinal
de contas, ele havia crescido 3 centímetros a mais. E depois disso, as garotas da sala começaram a cochichar e disseram que o Prota aparentemente estava um pouco mais alto. E ele estava tão feliz que ficou corado e disse que tudo isso foi graças à quest. E ele também se perguntou por que não tinha uma quest pra hoje, pois afinal de contas, ele só conseguia ganhar cartões caso completasse as quests. E foi só ele terminar de falar que o sistema informou que uma nova quest tutorial estava sendo criada. E lá também dizia que a recompensa por completar essa quest era uma carta de prata e mais uma de ouro. Mas a missão que o sistema criou era simplesmente de beijar aquela garota, que era uma das mais famosas da escola. E após ver isso, o Prota ficou sem acreditar, pois ele sabia que isso era simplesmente impossível.